Casa do Povo. Instrutores, lojistas, clubes de tiro presentes aqui, colecionadores, atiradores, caçadores e todos que aqui estão realizando sua manifestação individual ou coletiva. Mais do que nunca, não podemos recuar. Mais do que nunca, precisamos nos unir. A nossa liberdade depende disso. Por isso, falo a todos vocês, não se calem e mais do que nunca estejam aqui presentes, pois aqui é a casa de vocês. Precisamos da união de pessoas engajadas com o propósito de realizar uma sociedade melhor. Vivenciamos nos últimos 4 anos uma amostra do que uma política séria, baseada em princípios e valores, pode fazer a diferença. Vivenciamos nesses 4 anos uma mídia totalmente corrompida e comprada, que pintava o caos, mas a realidade mostrava um país indo para frente, com muitos empreendedores, economia de vento e popa, nossas ruas tomadas de verde e amarelo, e o Brasil crescendo, vitorioso. E hoje, essa mesma imprensa falaciosa pinta um Brasil onde fala que o amor venceu o ódio. Fala que está tudo a mil maravilhas. Mas na realidade o que vemos? A verdade tem que ser dita. Vemos uma quadrilha que voltou para a cena do crime. Nós acompanhamos o nascer, lá em 2016, de um mito. Acompanhamos o nascer da esperança para o povo brasileiro. Acompanhamos o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que juntamente com pessoas comprometidas, técnicas, mostrou que podem fazer a diferença para o nosso Brasil. Mostrou que consegue mudar uma realidade, mudar um país há muito tempo desacreditado. E o que eu falo para vocês, o mito voltou! Hoje, a situação está sombria. Hoje vivemos uma completa inversão de valores. Percebemos o quão destrutivas e perniciosas são as narrativas, que tentam a todo custo encobrir verdades, segregar, destruir, propagar caos e desordem. Hoje vemos que não temos um plano de governo, e sim um plano de vingança. Plano este que teve como das primeiras ações de governo um decreto revanchista e vingativo, lançado nas primeiras horas do dia 1º de janeiro de 2023. E por esse motivo, aqui estamos, para tratar dos impactos do decreto 11.366, o revogaço das armas, que afetou todo um setor, seja eles clube de tiro, lojistas, tiros esportivos, e mais do que nunca afetou a vida de milhares de pessoas que fazem parte desse setor. Esse decreto suspendeu todos os direitos adquiridos, direitos esses em lei. Mas que esperar de hoje em dia, dessa insegurança jurídica, de pessoas no judiciário que era para zelar pela Constituição e hoje em dia a rasgam. Mas nesse momento gostaria de fazer uma volta ao tempo, voltar a 2003, onde, no meu ponto de vista, começou toda essa narrativa voltada para demonizar as armas. Mais um evento dessa agenda progressista que a gente vê que está sendo colocada em prática.
Quem não se lembra da Lei 10.826, que na verdade é Lei de Controle de Armas? Em outras palavras, o famigerado Estatuto de Desarmamento, que foi vendido pela grande mídia como um meio de diminuir a violência. Canalhas! Nunca diminuiu violência nenhuma. Ironicamente diziam: as armas legais vão parar na mão de bandidos que usam para praticar crimes. Total mentira! E chego ao ponto de ouvir o ministro da Justiça, Flávio Dino, a repetir essa narrativa falaciosa, dizendo que as armas do CAC abastecem o PCC e o Comando Vermelho. A pergunta que eu quero fazer para o ministro: ele fez um feito histórico. Entrou numa comunidade das mais perigosas do país, a Nova Holanda, que faz parte do Complexo da Maré, e eu falo com propriedade. Por várias vezes realizei missões lá, e todos os órgãos de segurança sempre são respondidos com oposição. Em outras palavras, a bala. A pergunta que eu quero fazer a ele: como que ele entra sem escolta, com 2 veículos, e é recebido de braços abertos? Só tem um jeito de entrar nesse local dominado pelo tráfico: com a anuência e aquiescência do Comando Vermelho, do crime organizado. E lanço um desafio: eu quero que alguém aqui me prove o contrário. Só que, infelizmente, o que a gente vê hoje em dia, essas narrativas estão se tornando realidades. Por mais que os números mostram que a violência só cresceu depois do Estatuto de Desarmamento. Aumentou homicídios, crimes, verdadeiros arsenais na mão dos criminosos. E o que diminuiu, vou falar que diminuiu para vocês. Diminuiu a possibilidade do cidadão de bem de exercer seu direito à legítima defesa. Toda essa narrativa falaciosa dessa esquerda, que mais do que nunca busca o controle total, Gustavo Vitorino, controle de tudo e de todos. Essas ações saíram do papel. E hoje estão prejudicando um setor que representa uma parcela significativa do PIB nacional, que movimenta bilhões, gera empregos, renda, tributos ao Estado. Aliás, estamos falando de um esporte que em 1920 trouxe as primeiras medalhas olímpicas para o Brasil. Hoje, temos aqui uma atleta do tiro. Vendo o currículo dela, algo que mexeu muito comigo, foi uma foto dela no Mundial da França, que na época ela tinha 14 anos e já estava representando o Brasil, e era o porte-estandarte da bandeira nacional. É isso que eu falo do tiro esportivo. São atletas que representam o Brasil em diversos cantos do mundo, e competitivos, e trazendo medalhas, e mostrando o valoroso valor do povo brasileiro. Hoje, vemos um setor paralisado. Fábricas, lojas, clubes sentenciados à falência. Pessoas que investiram tempo, patrimônios de uma vida. Deram sangue, suor e lágrimas para tornar realidade um sonho. Pessoas, Felipe Camonzato, que queriam empreender. Um empreendimento para ser a casa daqueles que quiserem praticar o tiro esportivo. Um empreendimento que buscava possibilitar ao cidadão, habilitá-lo para exercer seu direito à legítima defesa. Hoje esse setor precisa urgentemente voltar a funcionar. E com esse objetivo, logo após o decreto, diversas ações e mobilizações começaram a acontecer. Patriotas,
atiradores, parlamentares, e aqui eu gostaria de deixar o meu muito obrigado e a minha melhor continência para vereadores e vereadoras dos mais diversos rincões do nosso Estado, que nas suas câmaras de vereadores colocaram moções de repúdio a esse decreto. O que eu falo para todos, não é o momento de desistir. E acabei de receber essa camiseta aqui. Todo o poder emana do povo. Quem não luta pelo que quer, aceitará o futuro que vier. Desistir nunca foi e nunca será uma opção. Atores do setor do tiro, tenha certeza que estamos juntos. Vamos lutar até o final, que estamos falando não só de armas, mas de pessoas, de famílias que estão em situação críticas. E hoje falo e reforço, patriotas, vamos sustentar a batalha que a vitória é nossa. Semana passada estive em Brasília e percebi um governo federal que está sofrendo forte oposição, e está sim, sentindo a verdadeira força da democracia. Depois de muita insistência, depois de várias convocações na Comissão de Segurança, e colocado que o setor do tiro tem pressa, o ministro da Justiça, Flávio Dino, nos recebeu. E no momento a gente deixou bem claro todas as demandas do setor, e a principal demanda é: todas as suspensões têm que ser retiradas para o setor voltar a respirar. A gente diz que esse é o principal ponto, e condicionado a isso, a possibilidade de prorrogar o prazo do recadastramento. E a gente deixou bem claro, não prorrogue o prazo do recadastramento se não liberarem as suspensões. Hoje, o setor não tem mais uma semana, não tem dias, precisa voltar a movimentar. Segundo ele, medidas factíveis e possíveis. Mas não foi o que a gente viu. Na quarta-feira, recebi ligações, depois desse decreto, mais um decreto, que sentenciou mais uma vez o tiro esportivo, prorrogando o prazo do recadastramento em 30 dias. Mas as suspensões que eram para ser realizadas não foi. Atitude típica desse governo, que está pensando em vingança e não no cidadão. Nesse momento, gostaria de trazer um depoimento da nossa atleta Luísa. Com 14 anos, levou a bandeira do Brasil à frente da delegação na abertura no Mundial, na França. Esse novo decreto paralisa os treinos dos atletas que não conseguem suas autorizações de compra de munições. A proibição dos insumos pode paralisar as competições no Brasil, e já está paralisando. Pois a compra da munição pronta, além de ser inviável economicamente, ela não atende às necessidades do IPSC, pois cada arma trabalha com o fator momento e inércia da física, específico da divisão e do atleta que atira. Várias situações de presidentes de clube de tiro falando que as vendas caíram totalmente. E eu lhes pergunto, como hoje um atleta pode realizar um treino com 600 munições, que isso ele gasta num simples treino? Hoje os esportistas estão deixando de treinar para economizar munição. Qual será o destino dos CACs no Brasil, diante desse trágico panorama? Falando só de indústrias, estou falando só de indústria, entrando na parte econômica agora. Hoje no Brasil temos 6 indústrias de armas e munições, que movimentam 13 bilhões, geram de arrecadação 2,8 milhões. Tem mais. É um setor que movimenta mais de 3 milhões de empregos, de forma direta e indireta. Parecem apenas números soltos, mas não são. Querem mais? Vamos lá. Hoje um clube de tiro emprega uma variedade de funcionários, falando de instrutores de tiros, recepcionistas, gerentes, zeladores, pessoal de manutenção, pessoal da Copa, e tudo está parado. A nossa preocupação é a atividade econômica que está paralisada. Lojas estão com estoques travados, atividades totalmente paralisadas. E por conta disso, famílias estão passando fome, demitindo funcionários e lojas sendo fechadas.
Não tem como ficar calado perante tudo isso. E mais do que nunca, precisamos estar ombro a ombro nesse combate. E digo a todos vocês, vocês não estão sozinhos. Se hoje eu estou aqui nesse campo político, é porque sim, eu acredito na mudança. E ao longo dessa trajetória, eu tive a honra de ombrear com verdadeiros guerreiros. No início da minha trajetória, ombro a ombro com o nosso deputado federal, o Coronel Zuco. Meu irmão Gustavo Vitorino, um grande irmão que a política me deu, e diversos outros que aqui nesse Parlamento Gaúcho, eu digo, eu tenho a honra de ombrear, lutando por vocês. Aqui nessa casa, tem homens e mulheres que lutam pela nossa liberdade. Seja pela nossa liberdade de empreender, meu irmão Camozato, seja pela liberdade de imprensa, liberdade de expressão, Gustavo Vitorino, seja pela nossa liberdade econômica, Rodrigo Lorenzoni, seja pela nossa liberdade de inovar, deputado Joel, seja pela nossa liberdade de ter segurança, delegado Zuco. Precisamos mais do que nunca nos unir. E nesse momento, deixo aberto a parte desses meus irmãos de combate. Boa tarde. Boa tarde, deputado Capitão Martim. Cumprimentar nosso presidente, deputado Vilmar Zanquim. E em nome da minha ex-colega, vereadora comandante Nádia, que aqui nos prestigia, eu quero cumprimentar todos da mesa e também o público que nos acompanha aqui nesta sessão. Muito importante, Martinho, eu estava até agora há pouco ali no South Summit, fiz questão de retornar à Assembleia para prestigiar o teu grande expediente, porque é um tema que é fundamental para nós. Não apenas pela questão da liberdade, muito bem posta por ti, essa é uma temática que nós defendemos, que está na agenda também do Partido Novo, direito à autodefesa com armas de fogo. Nós temos visto neste governo federal o que está acontecendo com o índice de criminalidade e a situação que está se vendo nas ruas, na imprensa inclusive, né, de aumento de roubos, assaltos à mão armada e cada vez mais o cidadão honesto, atirador, seja ele esportivo, seja ele CAC, seja ele um cidadão que quer defender sua família, ele não está mais se sentindo seguro para fazer essa defesa. Então é muito importante que nós possamos olhar para essa pauta. Quero te parabenizar pela escolha do tema, Capitão Martim, e deixar aí o meu gabinete, né, a minha voz, a minha palavra e a minha garra à disposição para essa luta. Essa é uma luta pela liberdade de empreender em um setor que agora está esmagado por uma nova burocracia, pela liberdade de poder falar em um nicho da população brasileira que se sente representado não por esse governo federal, mas por aqueles cidadãos e lideranças que querem que o certo seja feito, que não querem ver o Brasil retrocedendo. E acima de tudo, que a gente possa estar lutando junto para que esse direito de preservar a vida, a propriedade, a família, ele possa ser preservado e garantido a todo cidadão gaúcho e, quiçá, para todo o nosso país. Muito obrigado, parabéns. Por favor, meu amigo, deputado Joel. Boa tarde, presidente Zanquim. Boa tarde, presidente do ProArmas, Wagner Galardão. Boa tarde, a nossa vereadora comandante Nádia, representante do Progressistas na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, uma armamentista convicta. Senhor diretor da Federação Gaúcha de Tiro, Álvaro. Senhor Magaldi, diretor da Escola Magaldi de Tiro. Senhor Marcos Teixeira. Senhora Luísa Pedrosa Acosta, nossa atleta de tiro, que foi nomeada aqui já, meus parabéns por todas as premiações já que tu recebestes. E o nosso colega Capitão Martim. Dizer a vocês todos, capitão, que tu estás de parabéns pela iniciativa. Saudar aqui também o retorno nosso presidente Bolsonaro, no dia de hoje, está voltando aqui ao Brasil. Fazer uma saudação especial, dar o meu bem-vindo ao nosso presidente, que foi muito bem recebido em Brasília hoje. Falo aqui também em nome do senador Luiz Carlos Reins, que é um defensor dos CACs, que realmente tem feito um trabalho exemplar também no Senado, defendendo a liberdade, defendendo o direito e defendendo os CACs. Algo que nos preocupa, Capitão Martim,
A primeira ação do nosso presidente, 1º de janeiro, fazer o decreto, que nós somos totalmente contrários, isso nos preocupa. Ter um decreto onde tu estás indo contra as pessoas que têm ocupação comprovada, têm residência fixa e têm certidão negativa em relação a antecedentes criminais, é o primeiro decreto ir contra as pessoas que têm toda essa qualificação, tem que ter algo de errado no nosso país. Então, em nome do Partido Progressista, falamos aqui que somos totalmente contra o decreto 11.366 e defendemos a sua iniciativa, capitão Marti, e parabéns a todos que defendem a causa. Muito obrigado. Obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui, mais do que nunca mostrando a verdade. E o que eu falo a todos vocês, conte com esses guerreiros e guerreiras aqui do Parlamento Gaúcho, que eu lhes afirmo, tem pessoas de princípios, valores, que estão ombro a ombro com vocês. Conte com a gente. Se sozinhos somos fortes, unidos somos imbatíveis. E mais do que nunca, precisamos dessa união. Que o nosso bondoso Deus nos guie sempre pelos caminhos da vitória. Viva o tiro esportivo, viva o nosso Rio Grande do Sul, viva o Brasil. Muito obrigado.